Oi, Luísa, tudo bem? Vamos lá para mais uma questão bem interessante aqui sobre função afim, função de primeiro grau, né, a famosa reta. E é importante que, claro, nesse exercício em si a gente já tem o gráfico aqui, então é muito intuitivo, né, literalmente visual, mas ele também dá aqui alguns termos para a gente, ó, de projeção linear, e isso vai ser importante quando as questões não trazer, né, os elementos gráficos para a gente. Então, se falou de projeção linear, crescimento linear, a palavra linear na matemática, aqui no campo de funções, significa função de primeiro grau, função afim, que é a famosa reta. E ser linear, para a gente, né, de forma bem resumida, tem um significado muito importante e que define a característica aqui mais importante de uma função linear, a funçãozinha de primeiro grau, que é ela crescer de forma constante, de forma igual, independente do momento que você está é, visualizando essa função. Então, por exemplo, ele basicamente significa que, ó, vamos supor que aqui eu tenho x2, aí aqui o x é igual a 4, o x é igual a 6, e aí no y, por exemplo, quando for 2, ele vai ser 5. E aí quando for 4, aqui vai ser 10. Então você percebe que tem uma relação que sempre que eu pegar, por exemplo, é, um número e dividir pelo outro, sempre vai dar a mesma coisa. Por exemplo, se eu pegar o y aqui, né, e dividir por x, então vai ficar esse primeiro par, né, esse pontinho aqui, vai ficar 5 dividido por 2, né, não dá para fazer nada. Aí o segundo pontinho aqui, ó, vai ficar 10 dividido por 4. 10 dividido por 4, a gente pode simplificar por 2 e por 2 em cima e embaixo, né? 10 dividido por 2 é 5 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, opa, voltamos no 5 dividido por 2. Se eu fizer isso no terceiro ponto, vai dar a mesma coisa. Sempre vai dar 5 dividido por 2. Esse número que está sempre se repetindo é a questão dele ser linear, ele é constante, é o coeficiente angular da reta, tá? É a inclinação dessa reta, ela é constante em qualquer ponto. Por que que eu estou falando tudo isso? Por vários motivos, é muito importante. Se isso aqui fosse um gráfico, por exemplo, de velocidade sobre tempo, né, aqui eu tenho segundo, aqui eu tenho metros por segundo, por exemplo, se eu tenho essa reta, aqui e eu calculo o coeficiente angular dessa reta, igual a gente acabou de fazer aqui, dividindo o y pelo x, eu vou achar não só um número jogado, eu vou achar a aceleração desse sistema. E essa aceleração, por definição, que eu acabei de falar, como ela é sempre a mesma coisa, então a aceleração aqui é constante. E é exatamente isso que a gente usa lá na cinemática, tá? Então tem muita coisa conectada aqui e é muito importante. Por isso que eu tô palestrando sobre isso para você entender a função da função de primeiro grau, tá? A característica mais importante dela é justamente ser linear, tá? E eu falei tudo isso para a gente lembrar que, por causa dessa característica, a gente define ela como ax mais b, tá? É, essa função. O a é o coeficiente angular ou linear, aqui nesse caso, né? A gente chama ele de coeficiente linear. E o b é o nosso termo independente, é onde vai cortar lá no y. E o x é a nossa variável independente, que é os valores que a gente tem controle, que a gente vai substituir. No caso dessa questão, vai ser o tempo, a quantidade de anos que a gente pode escolher ali. Por isso que as funções, as modelagens são importantes. Por exemplo, nesse caso aqui, que eu estou querendo e que o exercício quer que você faça também. Se você determinar quem são esses valores, o A e o B, você vai ter o poder, né? Por exemplo, vamos fingir que a gente acharia ali, ó, 10x, então 10 seria o meu coeficiente angular, aquela inclinação da reta que eu acabei de mostrar para você, aquele valor que sempre é constante, mais um B aqui, vamos falar que é 100. Se eu conseguir encontrar algo parecido com isso, perceba que a única informação que falta é justamente o meu termo independente, né? Que o x seria a quantidade de anos. Então agora eu tenho o poder de fazer a projeção linear, ou seja, eu tenho o poder de descobrir o passado e o futuro
de qual a informação que esse Y me fornece, né? Nesse caso do exercício, é a produção global de plástico. Né? Ou seja, eu posso fazer estimativas, posso saber com exatidão, dependendo ali do contexto, qual que é essa produção daqui 10, 20, 100 anos, tá? Então, isso é importante para fazer esse tipo de projeção, tanto para o passado, para o presente e para o futuro, certo? Então, nosso objetivo aqui é justamente esse: determinar o A, o coeficiente linear, e determinar o B, porque aí depois, quando a gente tiver uma equação, uma função parecida com essa daqui, a gente só vai e troca o 2020 e vê o resultado final, certo? Espero que tenha entendido a lógica, porque agora o resto é justamente isso, tá? Então, o primeiro passo seria a gente descobrir o coeficiente angular. Ele geralmente é o mais fácil porque é aquilo que eu te falei. Ó, vamos fazer aqui, caso você não lembre dessas equações que eu vou mostrar. Como eu acabei de mostrar lá, ó, você tem que o AX mais B. Mas você pode escrever a equação da reta também dessa forma aqui, ó. M, né, não seria o A, nesse caso aqui, é igual à variação do Y dividido pela variação do X. Ou seja, você pega dois pontos em Y, dois pontos no X, justamente qualquer dois pontos, já que ele é constante. Daqui você pode olhar no gráfico, né? E o gráfico ele nos auxilia nisso. Então, quem são os meus pontos no Y? O Y seria aqui o meu 550, né? E o 396. Então, você vem, pega o final menos o inicial, lembra? Então, é Y menos Y0, X menos X0. E aí, você pega lá 550 menos 396 dividido, pega os valores em X agora, que é 230, né? É o ano, 2030, falei errado, é 2030 e 200, 2016. Agora, agora é só calcular isso, vai dar 154, dos 550 menos 396, 154, e aqui dá 14, né? Então essa conta vai dar 11. Perfeito. Então agora a gente vai reescrever a nossa função. Agora a gente já sabe o valor de A. Então aqui é 11x mais B. Então perceba que agora falta só o B, que é justamente o nosso segundo passo. O segundo passo é achar o B. E aí, ó, perceba que, bom, para achar o B, eu preciso saber o x e saber o y. Quem que é x e y? São meus pontos, né? Então eu posso pegar qualquer par de ponto. Agora você não precisa nem de dois pontos, você precisa de um par de ponto. Pode ser qualquer par que você desejar. Pode ser, por exemplo, o 2016 com o 396 ou o 2030 com o 550. Eu vou fazer aqui com o segundo. Então, meu y é 550. Ele é igual a 11x, só que o meu x, como a gente viu, é 2030. Tá? Esse é o par ordenado que eu usei, certo? Espero que tenha ficado claro, tá? Tô tirando esses dados aqui do gráfico, ó, 230 com 550. 2030, não sei porque eu tô falando 200, meu Deus do céu. Aí aqui é aquelas continhas básicas de matemática. Você tem que fazer isso aqui, 11 vezes 2030 vai dar 22.330 mais B. Podemos passar para lá, né, para isolar o B bonitinho, então ficaria 550 menos, tá positivo, né, aqui, passa para lá negativo, 2.330 mais, opa, desculpa, igual a B. E aí, então, vai dar que B é igual a menos 21.780, né?
Isso. Pronto, agora você tem todas as informações para reescrever aqui. Ó, então a sua equação final, a equação da reta, fica 11x menos, né, porque tem um sinalzinho de menos, cuidado para não errar, 21.780. Agora basta a gente substituir, vou pegar ele aqui e jogar lá em cima. Agora vale a gente apenas substituir isso com o nosso x que ele pediu lá na questão, que é o 200, né, 2020. Agora a gente coloca o 2020 aqui no lugar para saber justamente a projeção do ano 2020. 2020, aqui no lugar do x, menos 21.780. 11 vezes 2020 vai dar 22.000 de novo, 220, né? Menos 21.780. E isso aqui dá pra gente 440, tá? E é isso, alternativa C. Então veja que legal, né? Isso que é muito importante, esse tipo de questão. Eu demorei a fazer, né? O vídeo talvez esteja um pouco longo, mas é só porque eu expliquei muita coisa. Mas na prática, esse tipo de questão ela é muito simples de você resolver, porque ela segue um algoritmo. É o tipo de interpretação, de passo a passo, que você vai resolver com todos os tipos de funções, inclusive até a parábola lá. Tá? Vai mudar, obviamente, as equações, só que a forma de você pensar o exercício é a mesma coisa. Você vai sempre querer determinar quem são as constantes aqui, ó, no caso o coeficiente linear, depois o coeficiente angular lá na parábola, e assim por diante. Seu objetivo sempre vai ser determinar esses termos para ter a função geral aqui depois, tá? Então espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me fala.